Portanto, estamos na Rua das Galerias, onde há uma série de galerias, na Rua Miguel Bombarda, e estamos a caminhar para a Galeria Canvas. Na Galeria Canvas vai estar uma exposição, além de quadros meus, vários quadros de artistas brasileiros. Eu irei falar exatamente disso, não só do meu trabalho, como também da arte brasileira e dos artistas que eu gosto. O eu gostar muito do Brasil, o eu ter descoberto o Brasil, o eu pensar sempre que é onde quero acabar os meus dias e onde eu quero que as minhas cinzas fiquem para a eternidade, faz com que eu, portanto, acabei por gostar muito da arte brasileira, tanto a arte brasileira que se fez no século XX como a que fez nos finais do século XIX, porque é uma arte brasileira ao mesmo tempo despojada de uma série de... Por um lado, eles vinham à Europa e continham a informação do que se passava, por outro lado, ao mesmo tempo, negavam aquilo tudo. E, portanto, é esta relação entre o assumir e o negar, e que é uma das coisas que eu gosto muito, que eu procuro muitas vezes na própria pintura e no próprio trabalho dos artistas, que no Brasil isso se passa com uma força enorme. E é isso que eu gosto também do mesmo lado. E depois há outra coisa que os brasileiros têm, eles não têm o mínimo de problemas. Ou seja, que os europeus têm e que nós portugueses temos imenso, de assumir que o popular, o que existe, portanto, a cultura mais baixa, o assumir isso e pegar nisso e fazer disso uma obra de arte grandiosa e erudita. Isto é um pagador de promessas do Efraim. Ele é um artista que vai buscar exatamente essa raiz popular e a incorpora e ao mesmo tempo acaba por sair de uma outra maneira, embora se utilize da raiz muito popular e desse pagador de promessas, esse pagar promessas nordestino. Nós olhamos para isto e faz-nos lembrar exatamente os alforjes que levam comida ou que levam bebida nordestinos. E ela utiliza exatamente essa ideia popular do transporte de líquidos ou do transporte de víveres para fazer toda a sua obra, utilizando exatamente como se utilizava antigamente a própria pele do carneiro ou a própria pele da vaca, não é? Aqui temos dois artistas, talvez neste momento os arcanjos, se podemos dizer, são os arcanjos da arte brasileira, que é o caso do Nelson Leonard, e o caso da Lígia Pape. Uma carioca, a Lígia Pape, que por sua vez já foi mostrada várias vezes em Portugal, e é uma artista que se utiliza de toda a vida do Brasil antes colonial, neste caso dos Tupinambá, e para fazer toda a sua obra, ou seja, ela utiliza exatamente de toda a ideia dos índios e de toda a matéria que os índios tinham, plástico, para fazer a sua obra. E vem até aos nossos dias. Aliás, eles os dois, cada um à sua maneira, são talvez os dois ícones brasileiros vivos ainda que restam do que foi o século XX no Brasil, não é? Do que foi a grandiosidade plástica brasileira do século XX. Este meu quadro foi pintado exatamente para uma exposição que houve no ano passado, integrado em 2001, chamado O Sangue e as Suas Metáforas. Se eu não troquei o nome, e o trabalho chamava-se História do Milagre, e era um bocado um cenário em que tinha este quadro, havia uma cadeira e havia um ator que debitava um texto em que eu fazia uma ironia entre a minha própria vida e a própria arte e a própria produção artística. No fundo, isto pretendia ser uma pinga, um resíduo de sangue, e embaixo uma cara recebia exatamente essa sangue. A história do milagre por causa do sangue ser, no fundo, o que nos faz viver. Esta é os meus últimos trabalhos. São trabalhos que eu recrio exatamente os índios todos da América do Sul quando chegaram os portugueses ao Brasil, as várias etnias, desde os Tupinambá aos Guaranis, aos outros, uma espécie de vitral de igreja, na qual, sobre o vitral dessa igreja, são colocadas as figuras, as caras, as meias caras, no fundo, das pessoas.
Eu começo um trabalho e ele vai criando um corpo próprio e eu vou atrás dele, vou seguindo um pouco. E nos autorretratos eu acho mais do que nunca. Eu nunca planeio muito bem com o que é que eu vou fazer no autorretrato ou o que é que vou fazer. O autorretrato na minha exposição, muitas vezes, nas minhas exposições, aparece exatamente como é que eu estou no meu sítio, no meu lugar, mesmo não estando lá. E aparece muitas vezes, por isso muitas vezes, todas as exposições têm autorretratos meus presentes. Quase todas. Sempre você. Eu acho que cada quadro, quando ele é verdadeiro, é sempre o reverso do retrato de Dorian Gray. Que é, o quadro envelhece e a pessoa não envelhece. No meu caso, eu acho que são as duas coisas, ou seja, ao mesmo tempo que eu envelheço, o quadro também envelhece. O quadro a envelhecer e a ficar cada vez mais velho, ele retoma um lugar. Se o quadro for verdadeiro, ele retoma um lugar no próprio espaço, no próprio tempo. E é esse lugar que eu acho que é mágico na obra de arte. Eu diria que o meu trabalho é uma acumulação de sensibilidades. São pequenos fragmentos emocionais que são colados. Às vezes colados com muita cola, outras vezes colados com pouca cola, outras vezes colados só com um ligeiro toque da mão, outras vezes com fita cola. E assim as vamos sobrepondo, esses vários fragmentos, essas várias emoções, e depois acabam num todo, não é?